Você sabia que apenas uma noite mal dormida já pode aumentar o acúmulo de proteínas ligadas ao Alzheimer no seu cérebro? E agora imagine o que anos dormindo mal podem fazer. O problema é que muita gente acha normal dormir 5 ou 6 horas por noite, mas a ciência mostra que isso pode estar sabotando sua memória, sua concentração e até seu futuro. Fica neste vídeo até o final, porque hoje você vai entender o que realmente acontece no seu cérebro enquanto você dorme e como proteger sua mente. A informação deste vídeo pode mudar o rumo da sua história. Do adulto, que Sim. começa a memória a falhar. E já é um alerta, já pode buscar ajuda, é interessante buscar ajuda. Como é que é essa visão do geriatra nesse ponto? Sim, excelente pergunta, né? Eu falo que toda queixa de memória, ela tem que ser investigada. Então, a gente não pode achar, estou esquecendo, isso ser normal. Então, vale a pena sempre investigar. A gente tem muitas causas, né, para falha de memória, né? A pior delas é a síndrome demencial, que a gente vai falar também aqui. Mas é importante buscar, porque tem muitas causas reversíveis. Então, muitas vezes as pessoas estão esquecidas por alguma causa que é totalmente reversível, associado a várias doenças, né, que é comum aí no envelhecimento acontecer, uso de medicamento, hábitos, estilo de vida, alimentação, deficiência de vitamina, então tem muita coisa que interfere na memória e que sim, a gente precisa investigar. Então eu sempre falo, tem uma queixa de memória, investiga, porque se for uma coisa facilmente resolvível, vai resolver, e se não for uma doença, a gente também tem que fazer esse diagnóstico, né? Então, e o que acontece é que eu recebo os pacientes no consultório, com os mais velhos, né, os mais idosos, com queixas de memória já com uma síndrome demencial moderada. Então, a gente deixa de pegar no pré-demência, na prevenção, né? A fase 1 a gente acaba pegando na fase 2 e às vezes mais avançado ainda. Então, isso é um perigo, porque a gente deixa de melhorar a qualidade de vida desse paciente, da família, né? Que traz um comprometimento aí da qualidade de vida do paciente e da família. Então, é importante que seja visto de forma mais precoce. Então, aquele paciente... Geralmente, as queixas começam acima de 40 anos. É mais raro um jovem abaixo de 40 anos ter queixa de memória. Mas com esse estilo de vida tão desregulado que a gente tá hoje, as crianças, os adolescentes, né? Os jovens também, eu imagino que tenha, porque eu não atendo, mas eu imagino que também tenha queixa de memória, até que nas crianças também, né, relacionada à tela. Então, tem muitos fatores hoje que a gente vê a piora da memória, né? Então, vou falar um pouco sobre o que é a memória, acho que é importante a gente falar também o que é a memória, como que são as fases que acontecem, o armazenamento no nosso cérebro, para a gente entender em cada fase desse armazenamento, o que pode acontecer para atrapalhar essa memória, né? Então, o que é a memória, primeiro, né? A nossa capacidade de armazenar, de reter primeiro, né? A gente retém a informação, armazenar e recuperar, porque não adianta nada a gente armazenar e depois também, cadê? Onde guardei aqui no cérebro, onde ficou? Então, a memória é tudo isso. E a gente tem as 3 etapas principais dessa memorização, que eu acho importante falar, a gente tem 3 fases, que é a codificação, a consolidação e o armazenamento. Então, é interessante a gente falar que, para a pessoa armazenar alguma informação que ela recebe, o cérebro codifica, né? Ela recebe essa informação. E depois, se essa informação for relevante, o cérebro, ele consolida, ou seja, ele leva para a área do hipocampo para consolidar e mais para frente para armazenar no nosso cérebro e mais para frente a gente conseguir recuperar. Então, quando a gente não presta atenção, a gente nem codifica. Então, um exemplo, né? A gente está andando na rua, dirigindo, mas prestando atenção no celular ou prestando atenção em alguma outra coisa. Passa do lado, teve um acidente, você percebe um movimento ali, mas nem sabe o que aconteceu, segue reto. E aí, chegou alguém lá na frente e fala, e aí, o que aconteceu? Ah, você viu um acidente? A pessoa nem reparou. Por quê? Porque ela nem prestou atenção. Então, o cérebro nem codificou aquilo ali. E o cérebro, inteligentemente, ele não é capaz, né? Capaz até é, mas ele não precisa reter toda e qualquer informação. Porque quando eu falo de codificar, é informação auditiva, que a gente recebe de palavras, de falas, de leitura, de cheiro, de tato. Então, são várias formas que a gente recebe informações durante o dia para a gente reter essa informação. Então, a gente não precisa gravar tudo que a gente vê. Imagina, a gente está andando na rua, tudo que a gente vê. Mas as coisas que são importantes, inteligentemente, o cérebro sabe e ele retém essas informações. E as que não são importantes, ele descarta. Então, quando a pessoa não presta atenção, então, pessoas que têm uma dificuldade de atenção, que é o TDAH também. Então, quando a pessoa não tem atenção, né, se ela está focada no celular, um exemplo clássico, entrei no shopping, estacionei, falando no celular, larguei o carro, entrei no shopping. E aonde eu guardei o carro? Não, total. Isso nunca aconteceu. Isso é Nossa, comum acontecer, total, não é? Senhor.
Então, Senhor. por quê? Porque estava prestando atenção aqui na ligação, não sabe onde colocou, então nem codificou a informação, não chegou ali, não consolidou. Então, a falta de atenção, ela não tem como armazenar. Então, eu falo, pessoal, eu estou muito esquecido, doutora, mas peraí, você está prestando atenção nas coisas que você está fazendo? Porque se você não tiver atenção, você não vai memorizar. Então, o TDAH é isso, né? O déficit de atenção, ele não deixa a pessoa memorizar. E aí, não só o déficit de atenção, né? Mas a depressão, por exemplo, a pessoa perde a atenção. Alguns medicamentos que a pessoa está usando também tira esse foco. As telas, né, hoje, principalmente. As deficiências nutricionais, que deixa a pessoa também com o cérebro desatento, com falta de neurotransmissor. Então, tem muita coisa que a gente pode evitar. Por isso que quando a pessoa chega com déficit de memória, né, com queixa de memória, eu tenho que entender em qual fase que ele está falhando, né? Se essa fase de não estar recebendo a informação, porque é fácil, vamos ter atenção e vamos ajudar o nosso cérebro a resolver. E com o envelhecimento natural, a gente também vai perdendo memória, tá? Então, é natural, não é só doença, a gente perder memória com envelhecimento. Quando a gente pega um cérebro saudável, com 80 anos, e compara o mesmo cérebro com 20, com 80, é diferente. A gente começa a perder massa encefálica a partir dos 40. Mais ou menos 0,2, 0,5% de massa encefálica por ano a partir de 40 anos. A partir de 70 é 1%. Ou seja, a gente perde volume cerebral. Mas, ao mesmo tempo, tem uma boa notícia. O cérebro, foi descoberto há pouco tempo que o cérebro tem a neuroplasticidade. Então, ele consegue também, como se fosse um músculo que a gente vai malhar e hipertrofiar o músculo, o cérebro também, o hipocampo, que é a principal área da memória, também ele é hipertrofiado pelo exercício físico, pela estimulação cognitiva, por tudo isso. Então, a gente consegue, apesar de estar envelhecendo, conseguir, pela neuroplasticidade, a gente conseguir melhorar também o nosso desempenho. Então, não é porque estou envelhecendo, tá tudo bem, não. A gente tem que correr atrás disso para ter um cérebro saudável e conseguir consolidar, né, toda essa parte da memória. Né? 41 anos e começando a memória a falhar. Já é para buscar uma... Sim, já é para buscar uma ajuda. Você pode... Não precisa ser pro geriatra, tá? Pode ser, pode. Porque eu, por exemplo, sou formada em clínica médica. Então, eu tenho, né? A gente é formado antes em clínica médica, depois residência em geriatria. Então, apto para poder atender o jovem também. Mas, se você pode levar essa queixa pro seu clínico, né? Pro seu urologista, a mulher pro ginecologista. Então, agora, claro que o clínico, né? A pessoa que vai atender, tem que ter esse olhar. Porque é muito comum a gente ter, infelizmente, banalizar. Ah, não, isso é bobeira. Ah, eu também tô assim. Ah, isso não é uma queixa que precisa tudo bem. Nós dois no médico. Exatamente. Então, é muito comum. E aí a pessoa fica com uma qualidade de vida ruim. A gente sabe que tem tanta causa reversível que diminui, né, aquela névoa cerebral, né? Tantas doenças trazem aquela névoa cerebral e isso vai levando também imagina, a qualidade de vida da pessoa muito ruim. Né? E a questão, a importância de um diagnóstico precoce para um tratamento precoce, óbvio. Se tem aumentado com esse estilo todo de vida ruim que nós vivemos hoje, essa velocidade, abuso de telas, muito como você falou, acho que a questão do sono é surreal, que as pessoas não dormem bem. Você sente que vem aumentando esse movimento, cada vez mais a memória das pessoas piorando e cada vez mais cedo? Sim. Isso, o sono é uma tecla que eu bato muito com os meus pacientes, porque a grande maioria tem alguma alteração do sono, né? Ou dorme pouco, e muitas vezes intencionalmente, né? Tá na tela, tá vendo alguma coisa, acha que dormir 6 horas, 5 horas é suficiente. Então, é comum isso acontecer, sim, o déficit de memória relacionado à falta de sono, né? Então, o sono... dormir faz parte da prevenção de Alzheimer, né? Então, dormir, a memória... ela consolida essa parte que eu falei da consolidação no sono. Então, no sono, a gente tem as fases do sono, né? A fase do não REM, a fase REM do sono. E esse sono profundo, que é a fase N3, é ali que acontece a consolidação da memória. Na fase REM também acontece. São memórias diferentes, mas as duas partes do sono são importantes. Então, se você tem um sono muito superficial, que é muito comum no idoso, aquele idoso que desperta toda hora, que fazer xixi, levanta várias vezes para fazer xixi, né? Ou que o barulho tá com uma TV ligada, ou que tem um sono superficial, ou que tem a apneia do sono, né? Isso é bem importante pegando também. Muita apneia em jovens. Muita apneia do sono. Obesidade, né? E aí isso aumenta o fator de risco para muitas doenças, né? Além da doença neurodegenerativa. E aí o sono, se você não entra nessa fase profunda do sono, você não inicia o sistema linfático, que é o sistema linfático do cérebro. A gente tem o sistema linfático do corpo, que para retirar as impurezas, e no cérebro também a gente tem. E esse sistema linfático só é ativado na fase N3 do sono, ou seja, na fase profunda. Então, se você não se aprofunda, né, aprofunda o seu sono, você não atinge essa fase que é essencial para limpar as impurezas do cérebro. Inclusive, o sistema linfático tira as proteínas, a placa beta-amiloide, que é o que acontece na doença de Alzheimer. Então, a gente precisa chegar nessa fase e aprofundar
para poder dormir bem e também consolidar tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, quando a gente aprende alguma coisa, à noite a gente vai memorizar, né? O cérebro vai armazenar essa informação aí no sono. Por isso a gente fala que as crianças precisam dormir para aprender. Por isso, porque realmente precisa dormir para aprender tudo que a gente fala, tudo que a gente, né, teve durante o dia. E essa fase, então, o sono está muito fragmentado, né, por várias situações, e eu vejo que a gente fala muito de tela em criança, e eu vou começar a falar de tela em idosos, porque eles são viciados, os idosos estão viciados em tela também. Eu tenho que deixar um combinado com os meus pacientes para desligar o celular na hora que tem que desligar, então eles ficam muito no celular ou vendo série, enfim. Estão aposentados, então tem aquela, vamos curtir, né? Então, eu posso, amanhã não tem que acordar cedo, então acaba que eles ficam até tarde, bloqueando a melatonina, atrapalhando aí o ciclo circadiano, que a gente sabe, e isso prejudica muito a memória. Então, e aí, muitas vezes, eles estão vendo, eu tenho vários pacientes que adoram podcasts de política. E aí, imagina, à noite, política, fica super irritado, e aí começa nos grupos, brigar, discutir com amigos, e como é que dorme, assim, né? Então, esse dormir poucas horas atrapalha a memória, e dormir superficial, né, também. E aí quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. E acaba precisando, porque eles buscam muito, precisam de um remédio para dormir. Então, vem na busca do remédio para poder consertar esse sono que não está adequado. E aí, a gente vai sempre, a causa, né? Por que não está dormindo? A gente tem que investigar a causa. E o que eu vejo é que eles querem uma busca, uma resolução rápida. Um remédio resolve o meu problema, eu quero o remédio para dormir. Sendo que o remédio, a gente vai ter vários outros efeitos colaterais também com o remédio, né, para dormir, e isso vai gerar mais problemas. Então, a causa, por que não está dormindo, para a gente ajustar aqueles hábitos de vida do sono, e aí evitar remédio. Mas se tiver que fazer remédio, a gente excluiu as causas reversíveis, realmente a pessoa tem uma insônia, tem que fazer remédio realmente, porque, né, é melhor fazer remédio e ela conseguir dormir do que a gente não fazer remédio também. Ela vai ter muito mais prejuízo com a falta de sono, né? E o pessoal que está ouvindo agora a gente em casa, qual o sintoma que ele tem que chamar bastante atenção que seja problemático mesmo? Qualquer falta de memória é algo que tem que chamar atenção? Por exemplo, eu abri o podcast brincando. Se você não lembra o que você comeu no almoço, esse podcast é para você. É de fato assim? Qual é o sintoma que ele tem que falar? Caramba, não, isso aqui foi uma bobeira, realmente. Não, isso aqui eu tenho que me ligar e tenho que procurar um médico. Sim. Então, quando a gente chama atenção para uma piora, seria uma piora do quadro. Claro que quando a gente atinge 40 anos, começa isso que eu falei do envelhecimento natural, então a gente vai diminuindo a nossa velocidade de raciocínio, e isso é natural acontecer. Então, quando começa a piorar de forma muito rápida, né, acontece de mês a mês ou 6 meses, enfim, a gente começa a piorar de forma rápida, ou começa a atrapalhar nossa funcionalidade, que é o quê? Esquecer coisas que realmente vão impactar na sua vida. Então, esquecer compromissos, né, esquecer, onde que eu larguei o carro no shopping. Isso aconteceu uma vez? Foi porque eu estava no celular? Não. Tem acontecido com frequência. Me perdi, né? Marquei médico e não fui. Isso tem acontecido com frequência. Não acontecia antes. Deixei de tomar remédio de forma constante, está me prejudicando. No trabalho, né? Estou esquecendo coisas no trabalho que isso está prejudicando. Então, quando o déficit de memória causa uma alteração na funcionalidade, isso já é um sinal de demência, na verdade, né? Então, a memória, ela começa... A gente tem vários tipos de memória, né? Mas para resumir aqui, para todo mundo entender, a memória mais curta que a gente tem é a memória de curto prazo, que é o quê? Aquela memória que é rápida, que eu falo uma sequência de números para você e você repete essa sequência. E às vezes a gente fala um CPF, alguém fala um número, a gente... Não, peraí, repete, porque a gente não consegue decorar aquela sequência lá de 9 números e precisa voltar. Isso é natural acontecer com o envelhecimento, a gente reduzir essa velocidade. Então, peraí que eu vou anotar aqui essa sequência de números. Aí tem a memória de trabalho, que a memória de trabalho é a memória do nosso dia a dia, que é aquela informação que a gente recebe e manipula essa informação ao mesmo tempo. Ou seja, nossa capacidade de atender o paciente, ele fala as queixas dele, a gente faz a anamnese, já no mesmo tempo a gente já está raciocinando num diagnóstico e do que a gente vai prescrever, né, de exame ou de remédio, ou um jovem vai fazer um problema de matemática, de raciocínio, aquilo ali, você recebe a informação de raciocínio ali. Então, essa memória de trabalho a gente usa o tempo inteiro, né? E isso, com o envelhecimento, ela vai reduzindo a nossa velocidade, mas isso não é patológico, a gente vai continuar fazendo, mas reduzir. E a memória episódica recente, que é aquela memória de o que você almoçou ontem, o que comeu no final de semana, o que eu fiz no final de semana, que a gente tem que parar. Peraí, domingo eu fiz o que mesmo? Né? É natural que a gente vá tendo uma dificuldade maior de lembrar, mas isso não vai impactar, você vai lembrar, é que na hora, né, não vai acontecer. E a memória
procedural, que é o quê? Prospectiva, desculpa, que é a gente lembrar do que ainda vai acontecer. Então, marquei um exame para a semana que vem, e aí esquecer que marcou o exame para a semana que vem. Então, isso tudo, essas 4 memórias, elas vão diminuindo com o envelhecimento, mas, como eu falei, não impacta na sua vida, você vai continuar vivendo, e se você fizer o estímulo cognitivo com o que a gente vai falar, né, sobre a prevenção disso tudo, a gente consegue a neuroplasticidade estimular para que você não perca isso, né? Então, essa é a ideia. E aí tem as outras memórias, são da inteligência, semântica. Aqui a gente aprende que a memória procedural, que é andar de bicicleta, a gente não esquece. Pode envelhecer que a gente não vai esquecer. Ficou gravado ali. Alguém dá uma escova para você do cabelo, você vai automaticamente pentear o cabelo ali. Então, tem movimentos que a gente faz que a gente não vai esquecer, mesmo com o envelhecimento. Então, a inteligência. Então, quanto mais a gente está envelhecendo, mais inteligente a gente fica. Então, a gente pode não raciocinar, não responder uma coisa muito rápida, mas a nossa capacidade de resolver problemas é maior do que a do jovem, né? Então, isso... Aí, quando que a gente entende? No Alzheimer, por exemplo, a pessoa começa, a primeira memória que perde é a memória recente, né? Então, essas 4 memórias que eu falei, a pessoa com Alzheimer, ela vai ter dificuldade. Então, ela começa com essa dificuldade que parece ser leve, e aquilo vai aumentando e vai se intensificando, e de ano em ano aquilo vai piorando, e a família vai percebendo que ele passa a perguntar a mesma coisa várias vezes, esquece onde guardou as coisas, né? Acha que alguém roubou, porque tem certeza que colocou ali, mas não se lembra, repete a pergunta, né? Isso tudo vai acontecendo na doença de Alzheimer. Então, a pessoa com Alzheimer, para diferenciar, a pessoa com Alzheimer, ela recebe uma informação e aí ela pode repetir para você. E aí, a pessoa que não tem Alzheimer, ela também recebe a informação, repete, depois você pode perguntar daqui 5 minutos, ela pode ter esquecido, mas você dá alguma pista, a pessoa vai lembrar. Quem tem Alzheimer não vai lembrar, porque essa fase, ela recebe no início, ela codifica ainda, ela recebe essa informação, repete na mesma hora para você, mas daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui um dia, não ficou, porque não consolidou, não armazenou. Entendeu? O envelhecimento normal, a pessoa consolida e armazena. E aí, então, depois com pista, a gente fala, mas aquele dia, lembra que eu fiz isso, aquilo? Eu lembrei, realmente aquilo aconteceu. No Alzheimer, não, apaga, a pessoa não memorizou. Então, essa é uma diferença que a gente faz de fazer perguntas e dar pista. A pessoa com a pista não lembrou, é bem preocupante, a gente precisa... Era uma pergunta que eu ia fazer, como diferenciar lapsos normais, assim, de um esquecimento, uma memória, demência ou Alzheimer, assim, separar os 3? Tá, então, o Alzheimer, a síndrome demencial, que engloba o Alzheimer, que é a principal causa. Então, a síndrome demencial é o conjunto de sintomas ali que a pessoa vai apresentar. Que é o quê? Uma alteração neurodegenerativa, ou seja, o cérebro tá com alterações estruturais ali que são progressivas, não tem cura até então, a gente não tem nenhuma cura para o Alzheimer, né? Um remédio curativo. E isso vai acontecendo, roubando a sua capacidade cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? Não é só a memória, né? A memória faz parte também da cognição, mas a cognição também faz parte da função executiva, que é a nossa capacidade de organizar e realmente resolver um problema. Então, por exemplo, eu falo com os pacientes, vamos fazer uma feijoada domingo. Como que você organiza isso? Você sabe que antes você vai ter que ir no mercado, comprar carne, dessalgar a carne, né, comprar a quantidade que você vai receber de vida. Essa organização toda é a função executiva. A pessoa com Alzheimer, ela perde. Ela não consegue mais organizar aquilo, saber que ela tem que ir no mercado antes, a quantidade que ela tem que comprar. Então, vamos ir num casamento no sábado. A gente sabe que tem que alugar o vestido, né, preparar, marcar cabelo e tal. Você não pode chegar meia hora antes do casamento e colocar qualquer roupa. Então, a pessoa vai perdendo esse filtro, essa noção de qual roupa vai colocar em cada ambiente, vai perdendo a linguagem, a capacidade de fala, então vai esquecendo muito palavras. Então, ela se perde, ele troca palavras e fala assim, aquela fruta que é vermelha por dentro e verde por fora, porque esquece realmente a palavra. Então, o discurso fica vazio, às vezes. Então, a pessoa perde... Tá no ambiente familiar, geralmente no início do Alzheimer a pessoa tem consciência que aquilo está acontecendo. Então, geralmente ela se afasta, vem junto uma apatia porque ela tem noção que ela não está conseguindo mais acompanhar uma conversa de família, por exemplo. Então, ela fica quieta. Então, ela fica quieta. Pula para depressão, né? Isso, tende a se isolar, tende a não querer sair de casa porque ela tem medo de passar vergonha. Ou muitas vezes os familiares falam... Poxa, mãe, eu não vou te perguntar isso de novo. Pô, de novo, já te falei isso, hein? E aí, de uma forma grosseira, imagina, a pessoa tem noção daquela falha dela e aquilo vai deixando, então faz o quê? Ela vai ficar embotada, ela vai deixar de perguntar para não passar vergonha, vai querer não vai se afundando mais ainda, então, porque não vai fazendo neuroplasticina treinando ali. E é muito comum a depressão junto com o diagnóstico de demências. A gente sempre trata como se fosse uma depressão, sem ter certeza que é uma depressão, porque às vezes é difícil você saber se é uma depressão ou se é o início de Alzheimer, mas na dúvida a gente trata, faz um teste terapêutico, ver se tem alguma melhora. Se for do Alzheimer, não vai melhorar, né?
Mas, ao mesmo tempo, se for uma depressão, porque a depressão traz também a alteração de memória. Então, às vezes é confundido, né? Existe a pseudodemência, que é da depressão. Então, pode levar esse diagnóstico, que a gente, fazendo antidepressivo, a pessoa melhora e volta a recuperar a memória, né? Agora, existe até deixar uma mensagem aqui, que é um papel fundamental de quem acompanha as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas entram... Ou seja, é um podcast importante para quem tem 40, 50 anos, já para evitar, e ao mesmo tempo para quem vive com os mais idosos. Isso, que às vezes pais, né? E para os próprios pacientes. Isso, que o cuidador, ou seja, quem está ali do lado, que começa a perceber, né? Isso, quem está ali do lado começa a perceber. E precisa, e tem, as pessoas têm, com essa ideia do envelhecimento, não, é normal, está envelhecendo, é normal esquecer, é normal. É muito comum, vocês não têm ideia de como, quando chega às vezes eu faço o diagnóstico de demência do paciente entrando no consultório, já fiz o diagnóstico de demência. Você percebe, aí a pessoa começa a passar a anamnese toda e fala, realmente, é um diagnóstico de demência. Aí eu falo, mas como? Mas por que ela tá? Aí a pergunta que eu falo, se você viajar para o Canadá agora, passar 2 meses no Canadá, e seu pai ficar sozinho em casa, ele vai precisar fazer compra, ou mesmo que ele não consiga ir, ele vai ter que ligar para o Rappi, ou ele vai ter que mandar a funcionária ir para o mercado, fazer a lista de compra, organizar o que vai comer, a conta vai vencer, ele vai ter que ir no banco sacar dinheiro, ou transferir. Ele tem essa capacidade? Não, se eu sumir 1 mês, meu pai morre. Então, a gente tem que entender que um cérebro envelhecido, ou seja, uma pessoa idosa, ela tem que ter a mesma capacidade de raciocínio que a gente tem. Então, não é porque ela envelheceu, só vai ser mais lentificado. Mas a capacidade, ela continua. Essa é a grande diferença. A autonomia de tomar decisões importantes, raciocinar, saber, poxa, pai, vamos vender esse apartamento. E seu pai ter total noção e capacidade de entender se é a hora ou não é a hora, aplicar um dinheiro, enfim, coisas importantes. Ele precisa raciocinar. Se ele perdeu essa capacidade de raciocinar e você passou a ter que fazer as coisas por ele por conta disso, tá errado. Então, eu sempre falo, como que ele estava 10 anos antes? Não, 10 anos antes ele estava muito melhor. Então ele perdeu. Então, esse feeling as pessoas não têm da síndrome demencial e acaba chegando num diagnóstico muito tardio por conta disso. Entendeu? Então, é legal você bater nessa tecla que não é normal a pessoa envelhecer, é muito comum ter a demência, começar a perder um monte de atitudes que ela tinha ao longo da vida. Ela continua, o normal do envelhecimento, ela continuar fazendo tudo que ela estava fazendo antes, ter noção e percepção de tudo. Ser resolutivo. Porém, com uma capacidade menor, né? Uma velocidade menor, vamos dizer assim. Mas a capacidade, ela se mantém. A partir do momento que aquela pessoa, aquele indivíduo, senhora, começam a não conseguir mais a fazer coisas que eles já faziam, isso é um super sinal de alerta para procurar ajuda. Exatamente, super sinal de alerta. E aí, rapidinho, falando sobre a demência, voltando aqui que eu interrompi, nessa síndrome demencial, a principal causa é o Alzheimer, tá? 70% dos casos, até 80% é Alzheimer. Os outros casos, demência vascular, que é causada por microinfartos cerebrais, hipertensão ao longo da vida, diabetes ao longo da vida, que vai formando micro-AVCs ao longo da vida, que ao longo da vida não tem sintoma, mas que quando chega na idade de 70, 80 anos, aquilo tudo acumulou, a gente vê lá a microangiopatia, a gliose, e aquilo tudo morreu o neurônio e vai causar. Então, a vascular é a segunda maior causa. Aí tem também doença de Levy, frontotemporal, por Parkinson, também então são as outras causas, mas todas são uma síndrome demencial, entende? Então, que vai levar esse... E aí, por que a gente precisa ter medo? Eu falo que eu gosto muito de estudar. Na minha residência de geriatria, eu passei os 2 anos no ambulatório de neurologia, no ambulatório de demência, porque eu gosto muito desse tema, porque eu acho que quando a doença que a gente mais tem medo, a gente mais estuda, não é isso? Pelo menos comigo é isso. Então, sempre foi a demência, sempre foi, para mim, a pior doença que tem. Porque te rouba a autonomia. Então, nada melhor do que a gente ter a nossa capacidade de decidir, tomar decisões por nós mesmos. Eu falo que sempre o corpo é muito importante, a independência de a gente andar, tudo isso. Mas mais importante ainda do que andar é ter a cabeça boa e você tomar suas decisões. Porque, imagina, chegar no final da vida e você ser... as pessoas, os familiares, o cônjuge, os filhos tomarem decisões por você, porque você não tem mais essa capacidade de tomar decisões. Então, a gente precisa... É um tema que a gente precisa realmente trabalhar a prevenção, porque a gente não tem cura. Então, a gente precisa prevenir. E o impacto disso tanto de qualidade de vida, mas
da família, né, de cuidar. Imagina, a família tem que cuidar dessa pessoa, ter um cuidador ali. E isso é um impacto emocional para o marido, para a mulher, para os filhos, também é muito grande. E aí o Alzheimer, então, essa é muito... Hoje a gente tem, em média, 50 a 60 milhões de idosos com Alzheimer no mundo. Em 2050, daqui 25 anos, esse número vai triplicar, vai passar para 157 milhões, essa é a projeção. Caramba. E acima de 85 anos, 1/3 das pessoas tem Alzheimer. Isso vai aumentar. Pensar, então, que o principal fator de risco para demência é a idade. Então, quanto mais a gente vai envelhecer... E por que está aumentando tanto, né? Expectativa de vida aumentando, então, idade aumentando, o cérebro também envelhecendo, é mais comum acontecer a demência, e o estilo de vida, principalmente, que aí a gente entra, porque a gente está aqui falando disso, para justamente a gente não lutar com todas as armas que a gente tem para prevenir, que o Alzheimer é 50%, até hoje sabe-se que 50%, eu acredito que seja mais, tá? Mas 50% dos casos é prevenível. O Alzheimer é o principal, né, é uma síndrome demencial ali, mas é o principal foco que vai começar lá com 40 anos, com 30 e pouco, 40 anos, é a memória. Isso. Né? Então, em casa, a pessoa tá lá começando ali 30 e poucos, 40 anos, tem que chamar atenção, né? Tanto da própria paciente quanto dos próprios profissionais. Porque quantos nós mesmos já não recebemos no nosso consultório, você é geriatra, mas a gente, ou todos os outros clínicos, ou qualquer tipo de especialidade, é não banalizar, né? E encaminhar. E daí esse paciente, por exemplo, com você, na geriatria, chegou para você com 40 anos com queixa de memória. Existem exames que você faz para você detectar se realmente ele tem uma falha de memória? Sim. Ou se aquilo ali é preocupante para ele? Sim. Então, a anamnese, já na anamnese, a gente consegue entender o que está falhando, né, na memória. Então, é entender o que é a fase... se ele está gravando, se ele não está gravando, se está com dificuldade de recuperar, quanto tempo, isso tudo a anamnese é muito importante no diagnóstico da memória. E a gente tem testes cognitivos. Então, eu faço no consultório teste cognitivo, que são testes validados, né, internacionalmente, para avaliar toda essa parte da cognição. Não só a memória, mas toda essa parte da cognição. E nesses testes já tenho ideia ali se ele tem uma síndrome demencial ou não. Se ele está numa fase inicial, moderada, avançada, isso já é muito fácil para o geriatra, mesmo sem o teste. Se moderada e avançada não precisa de teste. A gente já faz o diagnóstico na conversa, na anamnese. Mas na fase, o que a gente precisa muito do apoio do neuropsicólogo, quem faz esses testes mais elaborados? Na fase pré-Alzheimer, porque existe ainda, como você falou, a alteração estrutural começa em torno de 20 anos antes. Então, podem começar sintomas ali muito leves que vão passar, né? De esquecer coisas pontuais, aquilo ali passar como envelhecimento normal. E existe o comprometimento cognitivo leve, que é essa fase pré-demência, que o comprometimento cognitivo leve, ele pode converter, na maioria das vezes até 50% mais ou menos a média, que converte para síndrome demencial. E o resto continua com esse comprometimento cognitivo leve, ou e hoje a gente vê muito que com a mudança do estilo de vida, todas as causas reversíveis que a gente vai tentando tratar, a pessoa pode reverter também, né? No inicial, né? Essa fase, esse Alzheimer, pré-Alzheimer, é a fase que a gente não é a demência ainda. A gente chama de CDR-05, que é o 05 é uma classificação desses testes que a gente faz. A fase CDR 1, 2 e 3 já é diagnóstico. Então, a diferença do comprometimento cognitivo leve para a fase 1 de Alzheimer é a funcionalidade. Então, se a pessoa tem alteração de memória, mas a vida dela é totalmente funcional, ela trabalha, ela precisa de uma agenda mais para poder anotar, ela precisa de uma ajuda mais para poder gravar as coisas, mas ela vive e não impacta na vida dela de compromisso, de trabalho, e isso aí é o comprometimento cognitivo leve. Se impacta a funcionalidade, passa a ser a demência na fase 1, né, que é a fase inicial. E aí, quando o teste, no consultório eu fico na dúvida, porque essa fase aí de 0,5, a fase inicial, às vezes tem uma dúvida. Ou se a pessoa tem autoescolaridade, que a autoescolaridade acaba burlando mais ali, porque quanto mais você estuda, mais reserva cognitiva você tem, então mais é como se os sintomas do Alzheimer fossem aparecer mais tarde. Para você ter ideia, por isso que eu falo muito de estudar. Por quê? Aprender coisas novas é aquilo da neuroplasticidade. Estimula o hipocampo e a gente consegue ter mais memória por mais tempo. Então, aprender uma língua nova é mais ou menos uma reserva de 4 a 5 anos de atraso no Alzheimer. Então, se você vai ter Alzheimer com 70, seus sintomas começariam só com 74, 75, entendeu? Por causa dessa reserva cognitiva que você fez ao longo da vida. E não significa que você fez ao longo da vida, me aposentei, agora eu comecei a esquecer, agora não vou fazer mais nada que não adianta. Não, adianta.
a gente conseguir fazer a estimulação, mesmo da pessoa que já começou na fase 0,5, na fase 1, vai adiantar, porque a neuroplasticidade existe. Então, a gente consegue aprender, a gente consegue estimular isso daí. Então, a gente precisa realmente... Ou seja, até numa fase avançada, você evita a progressão da doença. Isso. O Alzheimer ele tem sido descrito como uma diabetes tipo 3. Explica pra gente. Ou Alzheimer tipo 2, existe também, né? Conta pra gente. Por quê? Então, a diabetes é uma doença que é muito grave, né? Tanto da parte endotelial quanto também do cérebro. Então, ela altera muito neuroinflamação. Ela vai causar neuroinflamação. Essa resistência insulínica que acontece no corpo também acontece no cérebro. E a insulina, ela é muito importante no cérebro. A insulina, ela tem uma enzima chamada ID, que ela degrada a insulina e ela degrada também a beta-amiloide, que é a placa, né, do Alzheimer. E quando a gente tem uma resistência insulínica, ou seja, a insulina não está conseguindo agir porque ela está com uma resistência de tanto açúcar que a pessoa está comendo, então aumenta essa quantidade no cérebro, essa ID, que é essa enzima, ao invés dela estar depurando ali, eliminando a insulina e o beta-amiloide, ela passa a ser desviada mais para a insulina, porque tanta insulina ali no cérebro que está resistente, que ela deixa de também eliminar a placa beta-amiloide. Então, também é um fator de risco para Alzheimer. Então, essa glicação, né, tudo que acontece ali no cérebro já é muito claro pra gente a diabetes sendo um fator de risco muito grande para Alzheimer, muito grande. Então, a chance de uma pessoa com diabetes ter Alzheimer é grande. Então, o controle da diabetes com a medicação, com a alimentação, com o exercício físico é muito importante, porque o fator de risco realmente um dos mais importantes. Isso, legal também é pontuar que não é somente a diabetes, né? É qualquer quadro inflamatório ou até mesmo metabólico que leve à glicação, que é o aumento da glicose. Vamos parar ali para pensar rapidamente numa síndrome dos ovários policísticos, onde a base é a resistência insulínica, onde aquele paciente vai fazer hiperglicemia. O paciente obeso, que naturalmente, até pela composição corporal, diminuição de massa magra, aumento de massa gorda, ele vai gera uma inflamação que vai ter uma hiperglicemia, até pela própria resistência insulínica intracelular, ou seja, vai aumentar. Qualquer inflamação, né, no corpo de qualquer doença vai atingir o cérebro, Isso, né? é só pra gente também trazer que não é só diabetes, né? Porque às vezes o paciente sai em casa e fala assim, tô tranquilo, eu não tenho diabético. Mas se você tá lá, sobrepeso, com obesidade, tem um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, qualquer doença metabólica, né? Que vai gerar aquela inflamação no seu organismo, onde vai criar um momento de hiperglicemia, são fatores de risco. E o estresse que você falou também. O estresse, ele aumenta cortisol, né? Então, o corpo estar o tempo inteiro no estado de alerta, né? Para quem, né, não entende bem essa parte, por que a gente fala tanto do estresse? Porque o estresse, ele aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, na noradrenalina, deixa a gente num estresse que é o pronto para poder combater um leão, né? Vamos dizer assim, e aquele aumento de cortisol o tempo inteiro, ele é deletério para o hipocampo. Então, já tem prova de que o cortisol, ele atrofia o hipocampo. Então, são causas diretas também ali que vai piorar a sua memória e vai aumentar a sua chance de Alzheimer. Então, o estresse, ele não pode ser banalizado. Tô estressado, que hoje em dia é isso, né? A gente, tô estressado. Mas qual é a causa disso? A gente não for atrás de uma causa para levar um estilo de vida saudável, o cérebro é um órgão que vai... Ele sente tudo, né? Toda alteração que a gente tem no corpo, o cérebro, ele 2% do peso do nosso corpo é o cérebro, ou seja, ele é muito leve, é muito pequeno, mas 20 a 25% da energia gasta no nosso corpo é consumida pelo cérebro. Então, ele precisa de muito nutriente ali para poder... Então, tudo circula pelo cérebro, né? O cérebro, a gente vai sentir qualquer deficiência que a gente tiver. E levar que é uma forma muito integral ali, né? Porque, por exemplo, o próprio paciente, sei lá, que é obeso ou que tem uma SOP, né? Que é sendo dos vários policísticos que a gente falou, e vive estressado. Isso. Então, você não sabe nem qual é a causa. O estresse, o cortisol ou vários outros hormônios que se libera ali, a adrenalina, são hormônios hiperglicemiantes que vão aumentar a tua glicemia. Ou seja, não necessariamente também não tá dormindo bem. Não tá dormindo bem. E aí se você não dorme bem, você também tem alteração na tua insulina, porque a melatonina, que é o hormônio do sono e é o principal antioxidante do nosso organismo, ele é envolvido no metabolismo da insulina. Então, olha só como que não, geralmente... Fica um ciclo, até porque dorme mal, come mal, treina mal. Exatamente. Então, além de cada patologia levar uma a outra... Cada estilo de vida ruim leva a outro estilo de vida ruim também. Alzheimer é uma doença que realmente é o medo de muita gente.
Ele é prevenível. Então, assim, a minha mãe tem, vou ter. Não. Se você conseguir silenciar os seus genes através de uma epigenética, que a epigenética é o que você está fazendo com a sua vida, com seus hábitos de vida, você consegue silenciar algo genético, característico da tua família. Geneticamente, você pode não ter. Relação da homocisteína com Alzheimer. Então... Isso, aí primeiro explica um pouquinho o que é a homocisteína. E é onde a pessoa pode ver esse exame, né? É no sangue. Explica direitinho. Tinha perguntado dos exames, né? Quando a gente faz, quando a pessoa vem com queixa de memória. Então, eu falei da anamnese, dos exames, né, cognitivos que a gente faz, se precisar. Eu faço os exames no consultório, se eu achar que tem alguma dúvida, eu mando para o neuropsicólogo fazer um teste mais complexo. Além disso, a gente tem exames de imagem, tá? Então, se eu estiver desconfiando de uma síndrome demencial, o exame de imagem é a ressonância magnética do crânio, que a gente tem que fazer com análise do volume hipocampal, ou seja, do hipocampo. Aqui a ressonância também não é só de crânio, tem que avaliar o hipocampo, que é a principal área, né, da demência, para a gente entender como é que tá aquilo ali. E aí, se precisar, outros exames adicionais. E de sangue. Sangue tem muito... A gente faz um rastreio bem completo, porque para entender se aquela ali é uma causa reversível ou não. Então, o hemograma, né? A gente vai avaliar o hemograma, o lipidograma, o hepatograma, porque doenças hepáticas também podem causar déficit de memória. A função renal também pode causar, né, o déficit de memória. As vitaminas todas e a homocisteína entra ali. Também hepatite, hipotiroidismo, né? Então tem um rastreio todo do sangue, ferro, né? O estoque do ferro. Aí as vitaminas pra gente entender. A homocisteína, ela é vem da metionina, né, que é um aminoácido essencial, e aquilo ali a gente precisa fazer, é o que sobra ali, né, quando dou o radical metil, né, do SAMe, né, que doa, sobra metionina, e aí a gente tem que fazer a conversão de novo, porque a homocisteína ela é deletéria para os vasos sanguíneos, tanto do cérebro quanto do coração, então aumenta o risco de doença cardiovascular e aumenta o risco de doença neurodegenerativa e atrofia do hipocampo. Então, homocisteína alta, ela aumenta isso é muito ruim para a memória, isso já está provado, então a gente precisa deixar essa homocisteína mais baixa. Como é que a gente faz isso? As vitaminas do complexo B, né, são a B12, a B9 e a B6, são as principais para, né, converter de novo a homocisteína em metionina ou em cisteína. E aí a gente precisa repor. E aí, como é comum, né, Vanessa, que você sabe disso? Se no jovem tá comum B12 baixa, B9 idoso. Baixa, imagina no idoso. Então, é quase, eu vou te falar, que, sei lá, beira de 95%. A deficiência de B12, ou aquela deficiência que o idoso fala, que é aquele laboratório, né, que é de 300 a 900, né, e 299 tá ótimo, não, né, então a gente vê uma deficiência de B12 muito comum no idoso, e não só no idoso, porque nos jovens também a gente vê. A gente tem que repor estilo de vida saudável, diminuir a inflamação e repor essas vitaminas para ajudar a reduzir a homocisteína aí mais baixa que a gente consiga. E a B12 não só é importante para a questão da memória em si, mas esses idosos com depressão, isso tudo também tem relação. Sim, sem dúvida, né? É o fator, né? E até um diagnóstico diferencial, né? No paciente com depressão. Sim. E ali é só uma deficiência de B12, só uma deficiência de vitamina D, só uma deficiência... E lembrando que, por que é tão comum a deficiência de vitamina B12? Porque os idosos usam muito o omeprazol, os prazóis, né? O isomeprazol. Isso diminui o pH, aumenta, né, o pH, diminui a acidez então dificulta a absorção da vitamina B12, assim como dificulta a absorção então o prazol, né, os omeprazóis, eles dificultam a absorção do cálcio, então pode levar a osteoporose, a do ferro, a da B12, diminui também a ação da pepsina e a digestão proteica vai ficar mais lentificada e eles se sentem estufados. É muito comum o idoso não gostar de proteína porque sente estufado, né? Então, essa é bem importante a gente dosar. Então, a B12, a B9 e a B6, para esse contexto aí, baixar a homocisteína e ajudar também na memória. Eu acho que eu mais recebo é jovem de 20 anos tomando omeprazol e é difícil tirar. Eu tive um paciente no consultório que ele tem uma hernia de hiato, com 20 anos, já tomando omeprazol um tempão. Falei, cara, tem que operar. E ele não consegue tirar. Isso. E aí entra também do estilo de vida, porque aí tá se alimentando mal, às vezes tá acima do peso, dorme, né? Às vezes se alimenta muito perto de dormir, vai ter refluxo. Então, tá usando álcool, tá usando café, todas as medidas, muito café, muito álcool, né? Chocolate, comendo demais, ficando muito tempo sentado, né? Isso tudo, a gente ficar muito tempo sentado também, comprime tudo aqui, né, os órgãos intestinais, então isso aumenta o refluxo, e aí vai recorrer, ao invés de consertar a causa, vai recorrer ao omeprazol. Isso é muito comum, e aí muitos colegas também prescrevem o omeprazol, os prazóis,
para proteger o estômago, tá? E aí, não, então tô tomando um AS porque tem doença cardiovascular, ou uma rivaroxaban, aí vou colocar o omeprazol. Gente, não precisa colocar, muito pelo contrário. O omeprazol para tratar gastrite por um tempo, tem prazo, ou uma úlcera, para proteger, ou quem tem realmente, tem pacientes que têm um refluxo muito grave, que não consegue consertar a causa, vai ter que fazer, mas tem uma indicação médica, não é para a vida toda, porque aumenta o risco de Alzheimer também com eles, por conta da deficiência de B12, da deficiência de ferro, tudo isso. Então, aumenta o uso de omeprazol também está associado à demência. Essas deficiências todas que a gente falou, a vitamina D também, a B12, né, o complexo B todo, o ferro, é muito comum também a deficiência do ferro no idoso. E isso vai também ter um impacto muito grande na memória, que a gente sabe que o ferro é essencial para vários neurotransmissores, então, para poder você raciocinar bem, a pessoa que está com deficiência de ferro, ela tem aquela névoa, né, mental ali. Tá tudo meio, né, não tô raciocinando direito porque o ferro tá baixo. Então, aí como que eu faço essa estratégia? Eu coloco mesmo, eu peço para nutricionista, sempre encaminho para nutricionista para poder fazer esse equilíbrio, e eu já oriento na consulta, né? Se é muito dependente de carboidrato, até a ordem que a gente vai comer, né? Colocar a primeira proteína, no café da manhã o ovo primeiro, para depois a fruta, depois o carboidrato, na hora do almoço a salada, né? Forrar o estômago com a salada, com a proteína também primeiro, para evitar aquele pico de insulina. Então eu desenho para eles de verdade, mostro vídeos e ensino isso, mas é muito difícil, Diogo, muito difícil, porque eles já criaram um hábito da vida toda e agora tá naquela, mas quero, e às vezes não quer mudar mesmo, né? Às vezes é difícil a gente querer, a pessoa tem que querer mudar também, a gente mostra e muitas vezes a pessoa não quer mudar. Então, a gente insiste, tenta criar estratégias mais palatáveis, por isso que eu sempre falo com a nutricionista, eu mando cartinha para a nutricionista, porque não dá para a gente querer que um idoso que está acostumado a vida inteira a comer de um jeito vai mudar radicalmente para uma dieta chata, uma dieta ruim. Não, a gente vai deixar. E também eu não sou... Acho que a qualidade de vida precisa estar em primeiro lugar. Se a gente tem que entender o valor da pessoa, como é o hábito de vida dela, o que é importante para ela. A relação dela com comida, né? Exatamente. Se ela está no final da vida, se ela tem 90 anos e tá com uma doença que ela não tem muita expectativa de vida, ou se ela é jovem e a gente precisa resolver isso porque ela tem uma qualidade de vida por muito tempo. Então tem que entender esse contexto todo para poder também não ser uma chata e que a pessoa vai bloquear aquilo ali e não vai fazer. Então a alimentação. Então vamos dentro do que ele gosta de comer, a gente tentar equilibrar ali para tentar levar a quantidade de proteína que precisa, de micronutriente, porque isso vai ter um impacto muito grande na memória, né? Então, a alimentação é um impacto enorme ali na memória, sabe? Gerenciar esse Uma pergunta aqui, e como é que pode acho que é uma pergunta importante para quem acompanha, né? Um familiar pode ajudar esse idoso com dificuldade de memória? Então, a pessoa que está te olhando agora, geralmente o público aqui 40, 50 anos, mas assim, qual é essa mensagem para você dar? Você está falando do paciente que já tem um déficit de memória e o familiar que está acompanhando. Como ajudar, Como ajudar. Primeiro, não atrapalhe. Isso é bom. Primeiro, não atrapalhe, causando mais constrangimento. Isso. Tá? Isso eu falo sempre com os pacientes. Gente, não, é um teatro. Se o seu pai perguntou 15 vezes a mesma coisa, você vai fingir que era a primeira vez. Então, pai, no máximo, pai, a gente tinha falado sobre, não adianta você falar, pai, você está perguntando 15 vezes, ele não vai lembrar, ele está perguntando, tá te sacaneando. Ele não está perguntando porque ele não lembra. Então, você primeiro acolher, olhar com aquele, você já olhar com aquele olhar que isso acontece. E aí a pessoa vai ficando mais apática e vai se afastando mais e vai sofrer, tá? A pessoa vai sofrer. Então, primeiro acolher e entender que isso é uma doença e que a pessoa precisa ser acolhida, né? E aí, procurar o especialista, né, para poder fazer o diagnóstico, tratar de forma adequada, tem medicamento pra gente fazer, né, pro Alzheimer. Tem até o medicamento novo, donanemab, que é o medicamento para a fase inicial e a fase 0,5, né, pré-Alzheimer e a fase de Alzheimer inicial. E tem os outros medicamentos mais antigos que a gente também faz. Outra coisa que é muito importante, a avaliação multidisciplinar. Então, ter um fisioterapeuta para esse paciente pode ajudar, se não, ou um personal, enfim, para atividade física, um terapeuta ocupacional para poder estimular. Às vezes uma terapia, né, cognitivo, comportamental, se for uma fase inicial, se for uma fase mais avançada não vai adiantar. E outro recado que eu queria também deixar é a estimulação cognitiva, ela
de estar sempre aprendendo alguma coisa a vida inteira. Então, isso vai estimular a neuroplasticidade, a gente vai aprender coisas novas. Então, tudo, um jogo que a gente vai jogar com o neto, né, vai jogar, um livro que vai ler, um curso que vai aprender, um curso novo que vai fazer. Então, uma coisa que você não sabe, desde pode ser artesanato, pode ser música estimula muito a cognição. Você vai ajudar o seu cérebro a sempre estar sendo estimulado. E a aula de língua, que é muito importante também, né? Então, você colocar esse idoso aí que já está com uma síndrome também fazendo alguma atividade compatível ali com a situação dele, eu acho que é o que mais o familiar pode fazer, entendeu? Dar muito carinho e minimizar esse constrangimento que o idoso pode passar, entendeu? Que Deus dá uma oportunidade de você estar cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, e ele é uma oportunidade de cuidar, né? De você se sacrificar pelo outro, e Deus está vendo o pedacinho do céu que você está construindo ali nesse cuidado, né? Então, se as coisas estão acontecendo é porque você tinha que estar ali e faça o seu melhor, né?